Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula desse mini curso Refutando as Ideias Marxistas. Eu me chamo Leonardo Lisboa e hoje nessa nossa terceira aula eu irei apresentar a vocês como mote central dessa minha aula esse livro do professor Ludwig von Mises chamado Marxismo Desmascarado, onde o professor Mises aqui vai refutar as ideias marxistas no campo filosófico, no campo das ideias. Vamos dar início ao primeiro capítulo, chamado Mente, Materialismo e o Destino do Homem. Nesse primeiro capítulo, chamado Mente, Materialismo e o Destino do Homem, o professor Ludwig von Mises vai questionar a própria ideia filosófica presente nos ideais marxistas, que, se vocês forem observar, é uma filosofia que impera nos dias atuais. Não são poucos os professores dos mais variados espaços acadêmicos, seja na faculdade, seja na escola, que ainda defendem ideias que carregam na sua gênese um pouquinho do manifesto do Partido Comunista. Então vejam, em outras palavras, Mises está pontuando que naquela época o marxismo já era tão relevante na sociedade e que, se você for observar, ainda hoje o é, infelizmente. Então, além disso, o Mises pontua que muitas pessoas defendem as ideias marxistas sem saber que estão fazendo isso. Isso tem muito a ver com um pensamento revolucionário um pouco mais, não vou dizer contemporâneo não, porque isso é da época ainda do Benito Mussolini, do fascismo na Itália, e um sujeito chamado Antonio Gramsci, que meio que cunhou a ideia de revolução cultural, quando ele percebeu que as revoluções armadas não traziam tanto sucesso, ou melhor dizendo, elas traziam muito mais danos do que benefícios para as sociedades que almejavam ser socialistas. Ele cunhou esse termo de revolução cultural por entender que os ideais socialistas, marxistas, comunistas, socialistas, deveriam ser incutidos na sociedade através de outros espaços sociais, como a mídia, como a televisão, quer dizer, mídia e televisão é a mesma coisa, como a mídia, como a academia, como a intelectualidade, como os filmes, as próprias artes. E se você for observar, é meio que isso que acontece hoje em dia, quando basicamente você consegue ver, olhando, tendo um olhar um pouco mais apurado e mais aguçado, você consegue perceber influências do pensamento marxista dos mais variados lugares. E que, sem sombra de dúvidas, o Marx e suas ideias são as ideias mais fortes da atualidade. Isso aqui eu falo e confirmo o pensamento de Mises quando ele pontua isso sem pudor algum. Muitas pessoas defendem ideias marxistas sem saberem que estão o fazendo. Isso torna suas ideias muito mais poderosas do que parecem. Agora, é importante entendermos o seguinte, que o marxismo, tal como defendido por Marx e por Engels no seu manifesto do Partido Comunista, acabou por criar outros tipos de marxismo, outros tipos de socialismo. Eu pontuo aqui apenas dois, o de Lenin e o de Stalin, né? O marxismo-leninista, o marxismo-stalinista, ainda tem o de Trotsky também, que qualquer pessoa que estudou um pouco mais sobre os conflitos entre os bolcheviques, mencheviques, há de conhecer como Trotsky foi sumariamente expulso do partido pelo camarada Stalin e tudo mais, e tentaram apagar a sua história do próprio movimento revolucionário da Rússia de 1917. Mas, segundo o professor Mises, todos esses, digamos assim, todas essas outras ramificações do pensamento marxista nada mais do que são falar a mesma coisa com outras palavras, né? E é importante também pontuar que o manifesto do Partido Comunista foi escrito ali na primeira metade ali do século XIX, 1848, para ser mais exato, mas alguns anos depois, 11 anos depois para ser mais exato, o próprio Karl Marx escreveu um livro chamado Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um livro, inclusive, que o professor Mises vai, vez ou outra, fazer referência, e eu vou trazer isso a vocês aqui nessa nossa aula, mas o Mises pontua o seguinte, que o Marx vem a falecer em 1883, não apenas expatriado ou apatriado, visto que ele havia sido expulso de vários países por conta justamente das suas atividades políticas, e aqui permitam-me abrir um parênteses, quem quiser conhecer um pouco mais dessas fugas, digamos assim, territoriais, ou expulsões territoriais do próprio Karl Marx, recomendo um filme chamado O Jovem Karl Marx, de 2017, um filme fantástico, assisti esses dias agora, para poder justamente compartilhar com vocês aqui, que é um filme que mostra um pouco do quão sofrida foi a vida de Marx, em certa medida, por conta das suas próprias atividades políticas. Então ele morre em 1883, é enterrado num cemitério privado, e
praticamente desconhecido. Seus escritos não eram de forma alguma relevantes e ele tampouco era a mente mais brilhante da sua época. Tinha outras figuras que circundavam o próprio Marx e o Engels, como o Proudhon, que era um socialista muito famoso na época, como o próprio Bakunin, que é considerado uma das grandes referências do pensamento anarquista, e outros tantos socialistas que tinham muito mais relevância do que o próprio Karl Marx. De todavia, essa morte, digamos, ou esse falecimento, ou esse tempo em que o Marx ficou na escuridão, ao meu ver, serviu justamente para que quando ele retornasse, as suas ideias retornassem da tumba, elas viessem cada vez mais fortes. E sem sombra nenhuma, as suas ideias, já naquela época, segundo Mises, dominavam, né, a academia, a intelectualidade, a mídia, a mente dos jovens revolucionários. Imaginemos hoje, 70 anos depois, onde o próprio Karl Marx ele é cultuado e celebrado nos mais variados espaços sociais. Mas é importante entendermos que, no campo de vista numa linha de pensamento filosófico, o Marx ele é considerado um materialista. E eu vou explicar isso a vocês de maneira breve, sucinta e mais clara possível, tal como o Mises faz aqui nesse seu livro. Existem dois tipos de materialistas, segundo o professor Mises, e ele pontua esses. O primeiro é aquele que se importa apenas com as coisas materiais. Esse enxerga a humanidade e os seres humanos como se fôssemos apenas e tão somente máquinas. De que forma? De forma que as nossas ações elas já estão predestinadas a acontecer se observado algumas pré-condições. É como se eu consigo usar um exemplo aqui do The Sims. Quem já jogou The Sims, um simulador de vida real, sabe mais ou menos do que eu estou falando. É como se você se dá um comando para aquele determinado personagem, ele realiza aquela ação. Esse é o tipo de materialista mais raso, mais superficial, por assim dizer, e que, segundo essa lógica materialista, os problemas sociais são facilmente solucionáveis, porque já que nós somos como máquinas e que ação e reação já está controlado, então é muito mais fácil resolver os problemas sociais. Marx, de forma alguma, era um adepto dessa linha materialista. Em contrapartida, tinha uma outra linha de pensamento materialista chamada doutrina fisiológica, que eram defendidos por dois sujeitos proeminentes e contemporâneos a Marx. O primeiro é de nome Ludwig Feuerbach e o Carl Vogt, ambos contemporâneos, pensadores contemporâneos de Marx, e Marx, inclusive, odiava, assim, de maneira latente esse segundo, Carl Vogt, chegou a escrever, inclusive, críticas a esse pensamento, essa doutrina fisiológica, que acreditava que as soluções propostas para um problema filosófico básico tinham como centro a ideia de mente e alma, corpo e fisiologia. É uma outra ideia da ação e da reação, só que um pouco mais rebuscada. Porque essa doutrina fisiológica acredita na ideia, ou tem a alusão, de pensar que os pensamentos e as ideias a qual nós expomos as pessoas que estão próximas a nós, elas são simplesmente emanações do cérebro. Só que devemos lembrar, e aí o próprio Mises já faz essa crítica a essa doutrina fisiológica, que de forma alguma o Marx era simpático, é bom deixar isso aqui muito claro, daqui a pouco eu vou falar qual era a linha materialista do Marx, é que ideias e pensamentos não são iguais, mesmo que nós estejamos nas mesmas condições, porque nós, seres humanos, somos indivíduos totalmente imprevisíveis, nós não somos verificáveis através de experimentos sociais, nós não somos como máquinas, né? E aí, o próprio Mises faz uma crítica a um outro pensador, esse não é contemporâneo a Marx, não, porque ele nasceu 10 anos, 13, 14 anos antes da morte do próprio Marx, então certamente Marx não teve contato com o Bertrand Russell, que é um dos filósofos mais queridos por essa parcela marxista, socialista, comunista, ateísta. O próprio Marx era ateu, ele deixou isso claro em vários dos seus escritos, quando Bertrand Russell falava que não existe diferença nenhuma entre homens e pedras, a não ser que, segundo ele, os homens reagem a mais estímulos do que pedras. Só que se você for observar esse pensamento filosófico, não faz sentido nenhum, porque é muito possível e verificável você pegar uma pedra e enumerar as variáveis possíveis da reação daquela pedra, enquanto que os seres humanos, isso é humanamente impossível, visto que cada ser humano, cada indivíduo carrega dentro de si uma luz própria, uma luz individualista que faz com que não sejamos verificáveis através desses experimentos sociais. Uma pedra, sim, uma pedra você consegue enumerar inúmeras variáveis que são finitas, né? Diferente dos seres humanos que possuem variáveis
infinitas. Tá? Então vejam que ainda assim, inclusive o próprio Mises aponta que dentro dessa lógica do Bertrand Russell, e que é definida por alguns socialistas, marxistas, não é o caso de Marx, é bom deixar isso aqui muito claro, o Isaac Newton descobriu, ou pelo menos formulou a teoria da gravidade por acaso. Né? Se qualquer outro sujeito estivesse sentado embaixo de uma árvore e caísse uma maçã sobre a sua cabeça, esse mesmo sujeito poderia ter também desenvolvido ou teorizado a teoria da gravidade. Só que no fundo a gente sabe que não é assim que acontece, pois ideias, ações e reações são totalmente distintas a depender do indivíduo. E aí é onde entra a doutrina materialista de Karl Marx. Karl Marx, como eu comentei nas aulas anteriores, acreditava que o sistema de produção e as forças materiais é que acabavam por mover o desenvolvimento do mundo, não necessariamente as ideias, mas sim as forças produtivas materiais. Então Marx meio que cria um novo sistema, uma nova doutrina materialista. Inclusive, esse pensamento fica muito presente no filme, que eu comentei com vocês alguns minutos atrás, e fica a recomendação. O título chama-se O Jovem Karl Marx. Infelizmente eu não encontrei ele nem na Netflix e nem na Amazon Prime, mas eu sequitei na Telecine. E baixando na internet, claro, vocês podem encontrar, meus queridos e estimados alunos. Então, segundo a lógica, a doutrina filosófica do Karl Marx, as forças produtivas materiais é que movem o mundo. E partindo dessa lógica de forças produtivas materiais, que era o pensamento materialista que circundava as ideias de Marx e de Engels no Manifesto do Partido Comunista, o Marx, inclusive, deixou isso muito claro em vários dos outros seus escritos, antes do próprio Manifesto do Partido Comunista, como depois, que Marx ele ficava muito feliz com o surgimento de novas ferramentas e máquinas, porque ele acreditava que essas novas ferramentas e máquinas iriam fazer com que o socialismo chegasse mais cedo, ou que a revolução do proletário ela se adiantasse no decorrer da história, na linha do tempo da história. Só que devemos atentar ao seguinte: esse pensamento materialista de Marx, das próprias ferramentas que vão levar ao socialismo, porque segundo ele, aquela exploração latente que permeia o pensamento capitalista vai fazer com que cada vez mais os proletariados fiquem insatisfeitos com a tal da burguesia, não faz muito sentido, porque o Marx ignora que as ferramentas e as máquinas são criações do próprio homem. As ferramentas e as máquinas não caíram do céu, não foram atiradas por nós, por um ente divino e falam, toma aí uma máquina, toma aí uma ferramenta. Não, elas são justamente exasperações do pensamento humano, onde um indivíduo ou um grupo de indivíduos pensou como é que nós podemos facilitar a nossa própria vida, como é que nós podemos tornar esse processo aqui de manufatura muito mais rápido, muito mais prático e menos danoso e menos laborial a nós mesmos e aos nossos funcionários ou aos nossos proletários, se você quiser usar uma terminologia marxista. Então, mais uma vez, né, o Marx, segundo o professor Mises, não apenas ele faz aquele reducionismo de classe que eu compartilhei com vocês na nossa primeira aula, em reduzir a sociedade a apenas dois aspectos, né, a duas parcelas, né, os burgueses e os proletários, onde ele coloca os burgueses como sendo os vilões, ou todos os vilões, e o proletário como sendo a parcela boa da sociedade. Aquele maniqueísmo, de certa forma, exacerbado e infantil e, por que não, reducionista. O Marx faz a mesma coisa no campo da tecnologia, onde ele deixa claro, segundo seus próprios escritos, que máquinas e ferramentas serão fundamentais para a própria chegada da revolução. Todavia, é válido pontuar que novas máquinas e novas ferramentas, ao contrário do que Marx achava ou pensava que iria acreditar, que iria acentuar o próprio desejo revolucionário dos proletários, foi justamente o contrário que aconteceu. Se você for observar na história do mundo, segundo Marx, segundo os escritos do Marx, a revolução comunista, a revolução socialista iria acontecer na nação mais desenvolvida, que na época era a Inglaterra, e não foi o que aconteceu. A revolução do proletário aconteceu na Rússia, em 1917, justamente num país ainda agrário, num país ainda onde a manufatura, onde a ideia da produção de massa sequer tinha chegado. Isso por si só, ao meu ver, já é um dos pontos que nós podemos utilizar aqui para refutar as ideias marxistas.